Olá, sobreviventes! Tudo bem com vocês? Esse é o Tataverso, sou Thalita Shimamura e se você clicou nesse vídeo e está me assistindo agora, é porque quer saber mais sobre o mapa Dead of the Night do jogo Black Ops 4 modo Zombies. Confesso que sempre quis assistir um vídeo focado no conto do caos. Quando montei meu canal, idealizei esse projeto. No fim eu parei de sonhar e resolvi trabalhar a fim de trazer uma série bem completa para vocês dessa história ignorada por tantos amantes do modo. Sim, eu falei série. Pelo meu planejamento terá 5 partes. A primeira eu já publiquei, eu vou deixar aqui nos cards caso você não tenha visto ainda. Quero aproveitar para agradecer o feedback de vocês positivo e encorajador, que dá um ânimo a mais para continuar essa série. Antes de começar a falar sobre o mapa, gostaria de falar sobre o caos, que é a entidade que nomeia esse conto. Nas mitologias nórdica, grega e celta, o caos tem uma descrição bem similar. Trata-se da divindade mais antiga de todas, o vazio que é capaz de reproduzir de forma assexuada, criando as primeiras entidades, e essas deu continuidade à criação, reproduzindo entre si e organizando o mundo que conhecemos hoje. Já para os egípcios, Ra foi quem criou o mundo, e Sete era o deus que representava o caos, a desordem e o deserto. A princípio, quando pesquisei sobre o caos, imaginei que a prima matéria fosse o poder dessa entidade antiga, me baseando nas 3 mitologias que mencionei anteriormente. Mas, depois de refletir um pouco, notei que são capacidades um pouco diferentes. Nos mitos, o caos é capaz de criar a partir do nada. Já a prima matéria, ela transforma algo já existente. Analisando os efeitos após a ativação do artefato Sentinela, concluí que o caos aqui está mais próximo à ideia dos egípcios de desordem, que, por um acaso, é como conhecemos a palavra caos popularmente na língua portuguesa. Esse é um jogo de 2018, então caso você não tenha o jogo ou não tenha feito o easter egg, as informações a seguir pode estragar sua experiência. Para desmistificar a ideia de que COD Zombies não tem história, porque acredite você, ainda existem pessoas que falam isso, porque acham que o modo se limita só a passar rounds e desconhecem os segredos que revelam o desenrolar da trama. Vamos falar da história. Alistair Rhodes é um historiador que em uma de suas expedições encontrou o artefato Sentinela de Danum. Assim passou a estudar mais sobre a origem e poder do objeto. Em uma certa noite do mês de março de 1912, Alistair resolve fazer uma festa em sua luxuosa mansão. Mas a residência é invadida sorrateiramente por um grupo de cultistas chamado a Ordem Secreta que rendem o anfitrião. Logo, o mordomo Godfrey chega para trabalhar, mas é assassinado por membros da Ordem que, em seguida, o ressuscitam com o cetro de Ra que já estava nas dependências do local. E assim, o sacerdote da Ordem passa a ter o domínio da mente do funcionário para auxiliá-los em seus interesses. Isso é mostrado num teaser de lançamento do mapa, o que anula um pouco aquela ideia que eu tinha quando fiz o easter egg solo, de que quem ativava o artefato tinha domínio de tudo e dos ressuscitados. Na verdade, quem possui o cetro de Ra controla as pessoas que foram revividas por ele. Inclusive, no easter egg de Ancient Evil tem uma cutscene que confirma isso. Caso você não tenha assistido o easter egg solo que fiz no mapa, vou deixar aqui nos cards. É importante dizer que o cetro de Ra durante as partidas funciona só como um elemento de gameplay. Na história, os personagens não possuem essa arma. O cetro é como salvar o jogo, ser ferido ou morto em Resident Evil, isso não conta pra lore. Na lore, os personagens escapam ilesos dos combates, e as cinemáticas lucidam o que realmente aconteceu. Os teasers de lançamento nem sempre é uma prévia do que está por vir. Também corroboram com a lore, como mencionei o acontecido com Godfrey. Voltando para a história,
Assim que o artefato Sentinela é ativado, Godfrey se infiltra com outras 3 pessoas para concluírem o teste proposto. Esses outros sobreviventes são convidados da festa: Christina Fowler, Gideon Jones e o brigadeiro Jonathan Warwick. Após a conclusão do desafio, o mordomo, sob controle do sacerdote da ordem, elimina os colegas e em seguida é morto por Scarlett Rhodes, a filha de seu empregador. Aproveitando a confusão, a ordem foge, levando com eles o historiador. E no final vemos que Alistair havia enviado à filha a chave de ativação do artefato de Odin, o seu diário contendo toda sua pesquisa e uma carta com instruções caso ele fosse pego pela ordem, para que ela entrasse em contato com seus amigos Diego Nicali, Bruno Delacroix e Stanton Shaw. Para complementar as informações, vou falar resumidamente como Alistair conheceu Shaw, Diego e Bruno. Alistair conheceu Bruno quando contratou o ex-militar para recuperar o cetro de Ra, que estava em posse de uns gangsters. Durante o confronto, Bruno é morto, mas é revivido pelo amigo que já estava em posse do objeto egípcio. Shaw é um alquimista, conhecedor de história e de línguas antigas. Foi contratado por Alistair e juntos fizeram uma expedição onde encontraram o artefato de Danu e conheceram o poder da prima matéria. Estudando um pouco mais sobre o artefato, Alistair descobre que além de Danu existem mais 3, Ra, Zeus e Odin, e que a chave do artefato de Odin está em posse da família Necali no México. Assim ele conhece Diego e descobre que a ordem secreta já estava atrás dele. As informações que falei agora estão nas HQs. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde encontrei essas informações, caso vocês queiram saber mais detalhes sobre a história. A Wonder Weapon do mapa é um revólver chamado Loucura de Alistair. Nela é possível fazer 2 upgrades, a Teoria do Caos e Aniquilador do Alistair. Acredito que depois de um tempo de ter convivido com Shaw, Alistair aprendeu mais sobre alquimia e conseguiu confeccionar uma arma que usa como munição a prima matéria. E agora começa a parte que eu mais gosto, que é desvendar todas as referências literárias e cinematográficas no mapa. Basicamente é usar uma história para contar muitas outras que inspiraram a sua existência. Para dar mais sentido à história, podemos considerar a forma como adquirimos armas especiais e potencializadas, drops potencializadores, a forma como compramos os perks em estátua de deuses, e com exceção da Alistair, as Wonder Weapons a gente pega como se fosse uma dádiva divina. Isso é uma referência a grandes mitos da antiguidade, que os deuses intervinham quando era de sua vontade para ajudar alguns humanos em suas missões heróicas, lhes entregando armas ou informações que lhe dessem vantagem sobre o desafio. Um exemplo disso é Perseu e Hércules, que eram semideuses, filhos de Zeus. No bestiário, além de zumbis e zumbis catalisadores, temos outros inimigos também. Aqui foi feita uma homenagem aos monstros clássicos do terror gótico. Um deles é o filme Nosferatu, lançado em 1922. A ideia inicial era fazer uma adaptação da obra Drácula de Bram Stoker de 1897. Mas a esposa do autor, que já era detentora dos direitos autorais, não permitiu. Assim, mudaram o nome de Drácula para Nosferatu e de outros personagens, mas o enredo é basicamente o mesmo. Isso não impediu o sucesso da obra e até hoje a obra é considerada um dos clássicos do terror. Falei mais sobre a origem da crença em vampiros e como isso influenciou a literatura e a indústria cinematográfica. Deixarei aqui nos cards caso seja do seu interesse. É o especial de Halloween de 2022. Um outro monstro clássico é o lobisomem. Uma das primeiras histórias vem da mitologia grega. Em uma das versões,
conta que Licaon era rei de Arcádia, um devoto dos deuses. A sua fé era tão grande que ele passou a sacrificar seres humanos em nome de Zeus. Todos os estrangeiros que chegavam à cidade eram ofertados em nome de sua devoção. Zeus, desaprovando essa atitude, se disfarçou de mendigo e foi até o palácio. Mas o devoto já havia sido avisado por seus súditos que os deuses podiam se disfarçar entre os humanos. Então, para certificar que o homem que estava ali não era um deus, mandou que cozinhassem carne de escravo e ofereceu ao Senhor. Zeus ficou tão enfurecido que transformou Licaon em um lobo com características humanas. Em seguida, incendiou seu palácio. O ex-devoto teve muitos filhos, e muitos eram cruéis como o pai, e quase todos receberam a mesma maldição. Daí que veio a palavra licantropia e suas derivações. Desde então, a lenda passou a ser contada em várias culturas das mais variadas formas, e a criatura passou a ser conhecida popularmente como lobisomem também. Já na Idade Média, a crença na criatura já era enraizada e outras histórias sobre a criatura passou a ser registrada, sempre relacionando a uma maldição ou uma doença contagiosa que deve ser eliminada. Inclusive, nos tempos de Inquisição, muitas pessoas foram condenadas à morte sob a suspeita de serem lobisomens ou bruxas. No mapa é possível confeccionar balas de prata, que quem já conhece a história de lobisomem sabe que é a fraqueza da criatura. E temos outras duas armas secretas também, que é a estaca de madeira, que na antiguidade acreditava-se que era possível matar vampiros com ela. A outra arma se chama empalador selvagem, é municiada por estacas. Acredito que essa referência é Van Helsing, que foi um personagem criado por Bram Stoker no livro Drácula. Depois os filmes acabaram dando mais enfoque ao personagem e ele passou a ser conhecido como caçador de vampiros, como no filme protagonizado por Hugh Jackman em 2004. Acredito que a inspiração aqui é justamente desse filme, que pelo que me lembre, além de vampiros, ele caçava outros monstros e usava armas engenhosas, inclusive uma balestra. E agora que falamos dos inimigos, vamos falar da mansão Rhodes. A crença em fantasmas é algo muito antigo. Sempre houve relatos que esses vagantes são capazes de se prender em alguns lugares. Por um acaso, essa foi a temática do Halloween de 2023. Vou deixar aqui nos cards, caso seja do seu interesse. Um dos casos mais famosos é a mansão Winchester, que inspirou uma das obras mais impactantes do gênero, que é A Casa da Colina, escrita por Shirley Jackson em 1959. Trata-se de uma construção com um histórico macabro, com hóspedes em um dilema entre a imaginação da mente humana e a real existência do sobrenatural. Essa obra recebeu diversas adaptações e inspirou muitas outras obras. Se juntarmos a ideia de mansão mal-assombrada com os contos de mistério, investigação e suspense de Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, temos a história da fantasma Catherine, aquela que invocamos através de objetos para nos ajudar com os easter eggs do mapa. O espectro é alguém que viveu ali antes do atual proprietário, uma assassina impiedosa que arquitetou um plano para se apropriar da fortuna do patrão. Assim, quando foi colocada no testamento, se livrou do rico senhor e escondeu o veneno em uma boneca. Eliminou os empregados e antes que acabasse com todos, a camareira fugiu e a denunciou para as autoridades que trabalhavam no caso. Assim, Catherine foi detida para a averiguação e, após exumarem os corpos, comprovaram que a substância ali era a mesma que estava na boneca. Assim, ela foi condenada à forca e, após desencarnar, passou a vagar pela propriedade. Bom, pelo menos foi assim que interpretei os acontecimentos. A coleção de objetos antigos que encontramos espalhado pela casa, assim como o fóssil, o sarcófago, inscrições egípcias entalhadas em ouro, entre outras coisas,
Isso foi uma febre entre os ricos estudiosos da antiguidade. Era uma forma de analisar melhor a história e cultura do objeto. Inclusive, foi esse costume que gerou as primeiras histórias da maldição da múmia. Lembro de um conto de Edgar Allan Poe, chamado A Pequena Conversa com a Múmia, de 1846, que mencionava esse costume. Achei uma imagem no segundo andar da biblioteca, bem em frente ao sarcófago. Pode ser uma homenagem a Allan Poe, mesmo porque não é a primeira vez que a Treyarch faz homenagem a um autor famoso, não é mesmo? Ou pode ser meus olhos de fã de Allan Poe que vê referência onde não existe. Quem acompanha meu canal já sabe disso. Falei de uma série que adaptou as obras do autor, chamada A Queda da Casa de Usher, que deixarei aqui nos cards. Gosto muito quando é trabalhada as crenças e costumes da antiguidade. Isso traz mais imersão para o jogo, que dá a sensação que você faz parte da sociedade dessa época. A outra imagem que quero mencionar é a estátua do hall principal. Durante o período de guerra em que os deuses do Olimpo buscavam tomar o poder dos titãs, Atlas se aliou ao irmão Cronos. Contudo, foram derrotados por Zeus, e o titã foi condenado a passar a eternidade segurando o firmamento do mundo. Muitos artistas ilustram Atlas segurando o planeta Terra. Por isso os livros de mapas têm esse nome. Cada personagem aqui é representado por uma celebridade famosa de Hollywood. Helena Bonham Carter é Madame Mirella ou Christina Fuller. Charles Dance é o Godfrey. Kiefer Sutherland é o Gideon Jones. E Brian Blessed é o Brigadeiro Jonathan Warwick. Comentei mais sobre isso em uma gameplay chamada Minhas Descobertas em Dead of the Night. Deixarei aqui nos cards. Eu sempre comparei o Conto do Caos com uma aventura de Indiana Jones, ou até mesmo os filmes da Múmia do final da década de 90. Basta reparar na qualidade e habilidade dos personagens. Historiador, conhecedor de línguas antigas, capaz de decifrar enigmas em objetos ou construções, ao mesmo tempo que combate fanáticos que buscam o poder em relíquias históricas. Eu acho que a referência fica bem clara quando a gente observa o sobrenome de Gideon. Todos os símbolos usados no Conto do Caos constam na tabela alquímica, como por exemplo os símbolos elementais que são presentes em todos os mapas do caos. Nesse mapa nós temos os símbolos do zodíaco, o código para pegar a loucura de Alistair, os livros na estante de um side easter egg. Em Void nós temos os símbolos dos planetas, e até na Endcine de Nine temos os símbolos que depois são usados por Scarlet para abrir o templo secreto de Apolo em Ancient Evil. A alquimia é a pseudociência desenvolvida durante a Idade Média. Envolvia fusão de líquidos, misticismo e ocultismo. Os seus objetivos principais eram a transmutação de metais inferiores em ouro, a obtenção do elixir da vida confeccionando a pedra filosofal e a criação da vida humana artificialmente. Acho que não preciso nem mencionar de onde veio a inspiração para a criação do Homunculus, que é a Monkey Bomb do Conto do Caos. E essas foram todas as referências que encontrei dentro do mapa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que de alguma forma tenha esclarecido alguma coisa sobre a história. Se você discorda de algo ou tem algo a acrescentar, deixe nos comentários. O próximo mapa que quero falar é Void of Despair. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhe com um amigo para me ajudar e ative o sininho para receber notificações. Lutem pela sobrevivência e até um próximo episódio.